Olá, pessoal. Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje trago para vocês um tema muito interessante, tanto para quem é profissional de saúde, como também para quem não é profissional, mas que é ou um dia será paciente e usuário do serviço de saúde, da saúde pública. Hoje vamos falar sobre os direitos do paciente. Considerando a lei, artigos e políticas. A Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS de 2003, a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS de 2007, a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 e o artigo 6 e 196 da Constituição Federal. Todas essas políticas e leis que eu trouxe, elas são o embasamento, a fundamentação, o arcabouço legal que trata dos direitos e das obrigações dos pacientes quanto usuários do serviço de saúde. Vamos começar falando sobre o artigo 6º da Constituição, onde diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Tudo isso que foi lido faz parte da saúde. Nós vimos que saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, saúde, o conceito é muito amplo. Então, uma alimentação faz parte da saúde, ter direito à segurança, ter direito ao lazer, ao transporte, à moradia, à assistência materna e infantil. Então, tudo isso é um amparo legal para que as pessoas, quanto usuárias, recebam essa assistência que é direito social. Já o artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, basicamente, é dever do Estado e é direito de todos ter a sua saúde resguardada quando necessário, ter a promoção, proteção e a recuperação da sua saúde, sendo o dever do Estado promover isso mediante políticas públicas. A Portaria 1820, de 13 de agosto de 2009, é o que traz consigo todas as informações que vamos trabalhar na aula de hoje acerca dos direitos que os pacientes têm. E quanto profissionais de saúde, vocês devem ter ciência desses direitos para respeitá-los e promovê-los. E quanto pacientes, vocês devem também saber o que vocês têm direito ao serviço e à prestação de bens em relação à nossa saúde. Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantir a promoção, a prevenção, a proteção, tratamento e a recuperação da saúde. Então, desde a prevenção até o tratamento da doença, é direito do paciente. Nas situações de urgência e emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade. Nós já vimos em jornais, em matérias, artigos, que pessoas já passaram mal, seriamente, numa situação de emergência na porta de hospitais, de unidades de pronto atendimento, e por não terem plano de saúde ou dinheiro, teve o atendimento negado e foram a óbito. Nós entendemos que instituições particulares precisam de dinheiro para poder circular entre a instituição e para poder manter
tanto os bens materiais, os bens tecnológicos, quanto os recursos humanos. Mas em caso de urgência e emergência, é direito do paciente ter o seu problema resolvido, mesmo que isso depois façam-se acordos, mande a conta para a pessoa, ou então estabilize-a e depois envia para o serviço público, mas precisa-se ter o atendimento. Todos nós da saúde que fazemos um juramento a proteger, a servir ao usuário, a servir ao paciente, proteger sua saúde, preservá-la, prevenir e tratar, nós não podemos desampará-lo, porque é direito dele, não só eticamente, como legalmente. Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário em tempo hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema. Seria o atendimento móvel de urgência, a SAMU, que está incluído no direito do paciente ter o serviço da SAMU acionado para que ele tenha um deslocamento hábil para um local que possa resolver o seu problema em caso de risco de vida ou lesão. Quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas, é da responsabilidade da direção e da equipe do serviço acolher, dar informações claras e encaminhá-las sem discriminação e privilégios. Então, nenhuma discriminação, nenhum preconceito é permitido, nem privilégios, porque é o filho da sobrinha de quem trabalha no hospital, é a prima da coordenadora do setor. Então, independente de privilégios, o caminho a ser seguido é o mesmo. E deve-se haver informações claras e encaminhamento. Se o paciente está com algum problema e não tem como se resolver naquele local, encaminha-se ou tem que dar um parecer sobre o porquê do atendimento não estar acontecendo naquele local. Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde. Em casos de pacientes que vão para certas instituições hospitalares, realizam um procedimento, adquirem uma infecção e acabam prolongando o seu tempo de tratamento, nós já temos aí um direito do paciente que está sendo revogado, porque a equipe não tomou cuidados necessários o suficiente e não preveniu aquele agravo no procedimento realizado. E o direito do paciente de ter o seu tempo de tratamento preservado não ocorreu, acabou sendo prolongado, causando estresse, causando uma ocupação de leito desnecessária, aumentando a receita aumentando os custos com aquele paciente. Então, o direito ao tratamento e o tempo certo estão garantidos por essa legislação. É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento. Para isso, deve ser assegurado um atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento. E informações sobre seu estado de saúde de maneira clara, objetiva, respeitosa e compreensível. Então, o paciente ele tem o direito de receber a informação sobre o que vai acontecer com ele, sobre o seu estado de saúde, de uma forma que ele possa compreender e de uma forma que seja respeitosa, além de ter um atendimento ágil e com a tecnologia apropriada pela equipe. Para isso, o tratamento será adequado e com qualidade. Toda pessoa tem o direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. Tem o direito à visita de internação para pacientes que estão em processo de aprendizado. Existe a continuidade da escola, eles podem continuar estudando,
pode continuar recebendo a assistência da escola, da instituição de ensino, para que ele não tenha o seu processo de aprendizado prejudicado pela moléstia ou pelos tratamentos que esteja a fazer, e o direito a acompanhante, que nesses casos existe o acompanhante de urgência e existe os acompanhantes que estão legalmente registrados na legislação, que seria acima de 65 anos, crianças ou pessoas que têm a incapacidade de responder por si, tá, pessoal? Mas em caso de pacientes internados em enfermarias, você precisa ter o acompanhante para poder fazer o intermédio entre a equipe de saúde e o paciente. Direito de escolha do tratamento. O paciente tem direito de escolher se ele quer receber tal medicação, se ele quer passar por tal procedimento. Tudo isso precisa ter o consenso dele. Embora seja para o seu próprio bem, ele tem o direito de recusar e nós temos a obrigação de respeitar esse direito dele. O direito de escolher o local de morte, muito importante. Pessoal, a gente faz um juramento, como eu disse no começo da aula. Nós queremos o bem do paciente, queremos que ele saia curado, recuperado, sem sequelas. Mas, infelizmente, se for o caso do paciente estar em cuidados paliativos, por exemplo, está em uma situação em que seja difícil, em que não tenha tantas medidas terapêuticas disponíveis, então o paciente ele tem direito de escolher o local de morte. Se ele quer falecer junto à família em casa, ou se ele quer falecer ainda com a equipe tentando o máximo possível fazer a sua recuperação e o seu tratamento. Os pacientes eles têm direito a recebimento de visita de religiosos de qualquer credo, desde que não atrapalhe o tratamento ou o sossego do local. Então, padre, pastor, pai de santo, mãe de santo, espírita, judeu, todo mundo tem direito à visita religiosa. Não fazendo missas, um exemplo, uma oração muito alto, que chega a incomodar outros pacientes, porque nós temos que respeitar que cada um tem um gosto diferente, cada um tem uma religião diferente. Então, a religião do paciente do lado não pode interferir no meu processo de paz, no meu processo de tranquilidade. Embora seja da mesma religião, mas às vezes a pessoa não está naquele momento de que quer passar por esse processo, passar por essa visita. Então, sim, tem o direito de receber a visita religiosa, porém, não pode atrapalhar o tratamento nem o sossego do ambiente. Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde. O sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após morte, sigilo e confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após morte, salvo nos direitos de risco à saúde pública, também é direito do paciente. O paciente me confidencializou que ele tem tuberculose. Ele fez o resultado, mas tem medo de contar para o pessoal de casa. Nesse caso, é um exemplo de que eu preciso contar porque as pessoas em casa têm que fazer um tratamento. Agora, ele me traz uma confidencialidade sobre a sua sexualidade, sobre o uso de drogas, qualquer coisa que não vá afetar as pessoas ao redor dele, nós mantemos o sigilo profissional. Até em caso de processos judiciais, o profissional pode alegar que não vai divulgar aquelas informações, mantendo a ética sobre o sigilo. E após a morte do paciente, aquela informação continua sendo sigilosa. Acesso da pessoa ao conteúdo do seu prontuário ou de pessoa por ele autorizada. O paciente tem acesso a ver o seu prontuário, ou se ele autorizar outra pessoa, também pode ver o prontuário do paciente.
O artigo número 6 vai tratar de toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção. O usuário precisa fornecer todos os dados solicitados para melhor prover o tratamento e assistência ao mesmo pela equipe multiprofissional. Cumprir as normas do serviço e ter respeito pelos profissionais não são necessariamente direitos, mas são obrigações. O usuário ele também tem obrigações para com a equipe multiprofissional para auxiliar no seu processo terapêutico, no seu tratamento, na sua recuperação e na promoção da sua própria saúde. Então, o paciente ele tem direitos, mas ele também tem certos deveres para ajudar a equipe a ajudá-lo. Pessoal, vamos fazer aqui os direitos gerais, uns direitos que vocês têm que ter em mente, que são importantes e que provavelmente vão passar pelas suas mãos quando vocês estiverem na prática clínica. Toda pessoa tem acesso à informação sobre os serviços de saúde e os diversos mecanismos de participação, seja procedimentos, seja medicamentos, seja cirurgias, seja transporte, internação, tudo o paciente tem direito à informação. O direito de escolha do tratamento, do acompanhante, da terapia complementar física ou religiosa, direito ao atendimento universal, que atenda às demandas das suas necessidades de forma humana, tecnológica e ética, direito ao sigilo de informações consideradas restritas pelo paciente, e direito ao acompanhante indicar responsável legal em caso de impossibilidade de opinar do paciente. Caso o paciente esteja em uma condição grave e ele vá ser sedado, vá passar por um procedimento, ele pode indicar legalmente um responsável para que responda por ele em seus momentos de incapacidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Leiam a legislação. Eu trouxe um apanhado geral de alguns direitos dos pacientes que nós vemos muito nos serviços de saúde. Às vezes não vemos todos de uma vez, mas eu garanto que aos poucos, na prática, vocês vão lidando, vão acompanhando esses direitos, essas leis que agregam os direitos que os pacientes têm e as obrigações que eles têm conosco para melhorar o seu serviço de saúde e a sua recuperação. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.